Então, ó, estou gravando agora, tá? Agora depois eu faço o upload dessa aula aqui. Eu faço o upload para vocês ah, lá no Blackboard, tá? Só para a gente poder continuar aqui, senão a gente perde a, a, o tempo da aula e fica ruim, tá bom? Bom, então, vamos continuar aqui. Vocês têm o chat aí? Deixa eu ver onde que eu uso o chat aqui. Confesso que eu tô bem perdido aqui, porque eu não uso muito isso daqui, né? Onde que tá o bate-papo? Ah, achei o bate-papo aqui. Tá bom, beleza. Tá bom. Agora eu tô localizando aqui. Beleza. Pessoal, se alguém quiser, se alguém precisar perguntar alguma coisa, tá? Pode mandar no chat ou pode pedir para, se quiser que eu habilite o som, tá? Eu posso habilitar o som também, beleza? Aí vocês podem falar aqui comigo. Tem bastante gente, tá legal. Tem 31 participantes, então dá pra gente fazer uma gravação tranquilinha aqui. Pessoal, então continuando aqui, só para vocês entenderem o conceito aqui de monothread. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora. Beleza. Agora está tudo perfeito. Então, se vocês deixa eu ver aqui. O Matheus falou que está mudo. O Renan falou também, Laís também, libera o áudio, o meu também estava, aqui também, tá mudo, mandei no grupo para a galera. Professor, desculpa atrapalhar, mas já tem data prevista para a próxima prova? Fábio, não tem data ainda não, tá? Vamos terminar primeiro esse conteúdo de thread, aí tem mais um conteúdo, aí na semana que vem eu falo de prova para vocês, tá? Pessoal, se alguém não estiver escutando, manda aqui para mim no, no, no chat, tá? Mas normalmente, o que você tem que fazer? Normalmente você tem que habilitar o áudio, né? Você tem que dar ok aí para o programa para você conseguir, tá? Usar o recurso do áudio do programa, tá bom? Bom, eu estou acompanhando aqui numa outra tela aqui o chat, estou acompanhando todo mundo aqui. Tem bastante gente, tá bem legal. Vamos embora, então. 32 pessoas. Ó, continuando aqui, então, a minha explicação. Eu sei que é ruim quando quebra a explicação assim no meio, né? Porque se é ruim para vocês, imagina para mim, né? Quebra a explicação no meio, a gente fica meio perdido. Mas vamos voltar aqui rapidinho, só para relembrar o que eu estava falando. Ambiente que tem uma thread só, certo? É aquele ambiente onde eu tenho um único processo, ou o programa cria vários processos, mas todos eles com único fio de execução, tá? Era esse desenho aqui que eu estava mostrando para vocês, que era o desenho, deixa eu dar um zoom aqui, que era esse desenho dizendo que quando o programa só tem um caminho a fazer, certo? Quando ele não tem outro caminho para seguir, então ele acaba seguindo o único caminho dele, que é o caminho reto aqui, né? O caminho de apenas uma thread. Se ele tem mais de uma thread, ele pode ter mais de um caminho a seguir, tá bom? Bom, vamos voltar aqui então para entender um pouco do conceito de multithread, tá? Pessoal, o conceito de multithread, ele traz para a gente uma preocupação que a gente não tinha antes, certo?
Porque no ambiente monothread, vocês viram que o Postgre, ele ficava fazendo isso daqui, ó, né? Vocês viram que o Postgre, toda vez que eu tentava utilizar o Postgre, ele fazia o quê? Ele vinha aqui e criava outro processo. Toda vez que eu tentava fazer, ele criava mais um processo, certo? E isso ficava fazendo com que o Postgres, né? Eu vou até escrever aqui, ó, tá, o exemplo, né? Toda vez que ele tentava executar algo novo, ele criava outro processo. Alguém pode me falar, alguém lembra qual que é um problema que isso aqui causa no meu sistema? Quando eu tenho isso daqui, ó, criação, um processo gerando outros processos? Alguém consegue escrever no chat aí para mim qual que é um problema que isso causa? Consumo de memória, Eric, perfeito. A RAM vai para o saco, Nicolas, perfeito. É isso mesmo, né? Você tem muito mais uso de memória RAM. Agora, qual que é a vantagem, então, de usar thread? Bom, a vantagem de usar thread, né, ficou bem nítido agora para a gente. A vantagem de usar thread é que nós vimos lá o caso do Word, né? O Word, ele, ao invés de usar ao invés dele usar muitos processos, ele criou várias threads. E criando várias threads, ele economizou memória. Certo? Essa é a ideia que nós temos que ter aqui. Bom, qual que é a outra vantagem do ambiente multithread, tá? Não é só o fato de eu poder utilizar economizar muita memória. Nossa, agora que eu entendi. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai ficar preso na tela aqui, ó. Tá, peraí. Então apaga isso aqui. Tô aprendendo aqui, pessoal. Tô aprendendo. Nunca usei o Zoom para. Eu sempre usei o Zoom como convidado, nunca como anfitrião, igual eu tô fazendo agora. Então por isso que eu tô apanhando aqui. Tá? Mas, né, a gente tem que se adaptar quando surgem as dificuldades. Bom, então o ambiente monothread, pessoal, ele foi usado nas primeiras versões de Windows e era usado também nos sistemas mais antigos. Hoje em dia, todo sistema novo é multithread. Todo sistema novo é multithread. Esse ambiente multithread, pessoal, para a gente que é usuário, ele começou a fazer sentido quando surgiu isso daqui na vida da gente. Ó. Alguém já ouviu falar do Pentium 4? Pentium 4 Hyperthreading? Já ouviram falar desse cara? Alguém já ouviu falar desse processador? O Thiago colocou que sim, o Eric colocou que sim. Pessoal, esse processador aqui, ó, tá? O Pentium 4, ele foi um processador que trouxe muitas vantagens na época dele, tá? Teve uma versão dele, tá? Que foi chamada de Northwood, essa versão aqui, ó. A Intel tem mania de colocar, né, os nomes de Northwood, Silver Lake, Coffee Lake, né, tem esses nomes meio malucos que a Intel coloca nas gerações dos processadores dela. Esse processador aqui, o Northwood, ele teve a grande surpresa dele foi quando ele lançou, lá para 2002, mais ou menos, foi quando ele lançou um suporte a um negócio chamado Hyperthreading, ó, que é conhecido como HT.
essa tecnologia de hyperthreading, ela já existia para servidores, tá? O Pentium 4 trouxe essa opção para nós que, vamos dizer assim, que estávamos comprando processadores para as nossas máquinas, né, para computadores pessoais. Esse Pentium 4, quando ele trouxe essa tecnologia de hyperthreading, olha o que diz aqui, ó. Eu estou vendo aqui na Wikipedia, pessoal, mas acreditem em mim, esse material aqui da Wikipedia, ele está muito certinho, está muito coerente, tá? Então não tem problema usar a Wikipedia aqui não. Olha o que ele está falando aqui, ó. Os processadores da Intel tinham suporte a hyperthreading, permitindo o processamento, ó, diferentes tarefas simultaneamente. Guardem essas palavras, simultâneo, tá? Que significa ao mesmo tempo. Duplicando algumas partes do processador, de modo que o sistema operacional reconhecesse que havia dois processadores no mesmo computador. Então, o que aconteceu nesse ano de 2002? Tá? O que aconteceu? A Intel trouxe para os computadores pessoais, a Thaís mandou um PNG, deixa eu ver. Não é nudes não, né? Print? Ah, tá. Vixe Maria. Pessoal, todo mundo tá assim igual dela? O de todo mundo tá assim? Igual tá assim na tela? Ó. Sim? O meu não? Espera aí. Uns estão falando que tá borrado. Melhorou? Thaís, melhorou o seu, Thaís? Eu acho também, Igor, que deve ser quando ele tá fazendo a adequação de resolução, né? Rapaz, que não melhorou não. Pera aí. Vou fazer um teste aqui. Pera aí, pessoal. Tô fazendo uma adequaçãozinha aqui. Melhorou para vocês? A Thaís disse que agora sim, tá ótimo. Sim, tá bem melhor. Orra, tá bem melhor. Sim, melhor. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Se vocês não falam para mim, eu fico meio perdido aqui também, porque eu também tô começando a usar agora. Sabe o que é que eu acho, Thaís? Eu uso aqui um monitor de 24 polegadas. E eu acho que ele estava tentando redimensionar para vocês. E aí estava dando ruim. Tá? Agora eu transferi para a tela do notebook, que é uma tela menor. Então ele deve estar fazendo uma resolução menor. Então eu acho que foi isso que melhorou aqui, tá? Na qualidade da, da imagem para vocês. Eu acho que foi isso. Tá? Então, ó, voltando aqui, ó, no processador Northwood, ó, vocês conseguem ver que ele fala que o sistema operacional reconhecia que havia dois processadores no computador. Então,
olha o que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento, tá? Nesse exato momento. Eu estou falando para vocês que a Intel criou um negócio que fazia isso daqui, ó. Certo? A Intel criou uma coisa que fazia isso daqui. Ele transformava um único processador em dois. Então vamos imaginar aqui, ó, tá? Vamos imaginar que eu tenha um processador aqui. Esse é o meu processador, tá bom? Esse processador, por algum motivo, a Intel criou um recurso dentro dele que permitia que ele ficasse simulando dois processadores, tá? Então a Intel criou aqui dentro dessa CPU a possibilidade de eu colocar dois núcleos. Então, o que eram esses dois núcleos que a Intel criou, tá? Esses dois núcleos nada mais era do que enganar, digamos assim, o sistema operacional, para o sistema operacional entender que eu tinha dois núcleos dentro do mesmo processador. Então, esse carinha aqui, certo? Ele é o meu processador, é a minha CPU. Tá? Vou aumentar aqui essa fonte aqui que está muito pequena. Ele era a minha CPU e esse cara aqui era o meu núcleo. Tá? Vou chamar aqui de Core 0, Core 1. Mas notem que eu só tinha um processador. Né? Todo esse triângulo que representava o meu processador, e dentro dele, ele é como se ele tivesse dois núcleos. Só que esses núcleos aqui do Pentium 4, pessoal, é o que nós chamamos de núcleos virtuais. Tá? É o que nós chamamos de núcleos virtuais. Esses núcleos aqui não são núcleos reais. O que o processador era capaz de fazer? Ele era capaz de processar uma thread aqui, thread 1, certo? E processar, deixa eu colocar aqui para seguir a ordem, colocar thread 0. E ele conseguia processar nesse outro aqui a thread 1. Então, o que ele fazia, na verdade, era dar uma enganadinha, certo? Dar uma disfarçada e colocar dentro do mesmo processador núcleos que processavam uma thread aqui e uma thread aqui. Então, o que isso mudou na computação em geral? Né? O que a thread trouxe para a computação que foi, vamos dizer assim, uma revolução? Pensa comigo. Se você tem aqui, ó, esse cara, peraí que eu desenhei errado. Imagina que você tem esse cara e ele é o processo 1, 2, 3, tá? Ele é o processo 1, 2, 3. Esse cara redondinho aqui é o processo 1, 2, 3. Esse processo 1, 2, 3, vamos supor que dentro dele ele tem, certo? Ele está dividido aqui em 3 threads. Ele tem a thread 1, a thread 2 e a thread 3. Certo? Vamos supor que ele tem essas 3 threads aqui. Thread 1, thread 2, thread 3. Eu vou até chamar esse processo aqui de... Vou pôr aqui que ele é o... Não vou pôr o nome de processo, não. Ele é o Word, ó. Tá? Ele é o Word. Vamos dar nome aos bois aqui. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui no Word,
Se eu tenho 3 threads e eu tenho um processador, vamos supor que esse processador meu aqui é o Pentium 4, certo? É o Pentium 4. Quem pode me falar no chat aí o que dá para fazer agora, se eu tenho esse Pentium 4, que não dava para fazer antes, quando eu não tinha Pentium 4 ainda? O que vocês acham que dá para fazer? Olhando esse exemplo aqui, ó. Olhando esse camarada aqui, ó. Esse processo, certo? E esses processadores aqui. Quero colocar esse processo para executar aqui. O que dá para eu fazer que não dava para fazer antes? Alguém consegue colocar no chat aí para mim? O que vocês acham que dá para fazer? O que a imaginação de vocês olha e fala assim, caramba, isso aqui não dava para fazer antes, agora dá para fazer. Alguém tem alguma ideia? O Marcos colocou executar mais de um processo ao mesmo tempo. Boa, hein, Marcos? Boa. Executar mais de um ao mesmo tempo. Você falou as palavras mágicas. Ao mesmo tempo. Antes não dava. Era um atrás do outro. Vocês lembram que o processo sempre ficava desse jeito aqui, né? Ó. Ele sempre ficava assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês relembrarem, ó. Lembra que o processo sempre ficava ou em espera, ou ele ficava no estado de espera, de pronto ou de execução. Então a gente só podia ter um em execução. O Thiago falou assim, no mesmo espaço de endereçamento, isso, Thiago, você consegue executar mais de um ao mesmo tempo. Tá? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, que está em execução, tá bom? Vamos imaginar que ele é esse exemplo que eu estava dando, ó. Esse exemplo aqui, ele é esse Word aqui, ó. Se ele tem a thread 1 e a thread 2, sabe o que dá para a gente fazer? Dá para a gente colocar essa thread 1 para rodar aqui nesse núcleo. Então, esse núcleo vai executar a thread 1. A thread 1 vem aqui para dentro. E aí eu pego a thread 2 e trago ela aqui para dentro. Vocês estão vendo que eu estou apanhando mais do que não sei o que aqui, né? Mas tudo bem. Então, esse mesmo programa Word pode executar agora, ao mesmo tempo, uma thread aqui e aqui. Ou seja, eu consigo pegar o mesmo programa, dividir ele em duas partes e executar ao mesmo tempo. Outra coisa que eu consigo fazer, eu consigo pegar um outro programa, vou colocar aqui, sei lá, vou pegar o Zoom, porque é o que me veio na mente agora. Eu posso pegar o Zoom, posso pegar um outro programa e executar junto com o Word. E aí eu posso pegar aqui, ó, essa thread 1 pode ser do Word e essa thread 2 pode ser do Zoom. Então eu posso executar dentro do mesmo processador programas diferentes, coisa que eu não conseguia fazer. Antes eu só executava um por vez. Agora, tanto o Word quanto o Zoom podem ter pedacinhos dele sendo executados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso, pessoal, foi uma revolução. Por que uma revolução? Porque antes isso era impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa um jogo. Antigamente, você não conseguia fazer isso. Você não conseguia executar um sincronismo desse perfeito. Porque o som do jogo executava no momento, no outro momento você tinha que liberar o som para executar o gráfico. Num outro momento você tinha que parar de executar o gráfico para executar alguma outra parte do jogo. Tudo bem que, né, antigamente os jogos eram muito mais simples. Mas mesmo assim, existia, né, toda uma dificuldade de conseguir fazer isso.
Tanto é que os grandes videogames da época, né, antes de 1999, né, antes de 2000, os grandes videogames que surgiram, o que eles tinham de diferente eram boas placas de som, boas placas de áudio. E a placa de áudio que fazia a execução do som. Mas assim, se você pegar e fosse... É que a gente não percebe, mas se você pegar um relógio, digamos assim, muito preciso, uma coisa muito precisa, e você for, né, em milésimos de segundo, você for notar, você vai ver que o som e a imagem não são sincronizados. Né? Ele tem um leve lag, digamos assim, um leve delay entre uma coisa e outra. Só que a gente não nota, o ser humano não consegue notar isso, porque é muito rápido, mas a máquina nota. A máquina sabe que tem essa diferença. Né? E principalmente nos jogos antigos. Né? Nos jogos antigos a gente não precisava disso, né? Existia muito menos necessidade de ter uma máquina mega potente, né? Os jogos não eram tão pesados assim, a ponto de a gente notar isso. Tinha alguns jogos muito bons, muito pesados, mas mesmo assim não era nada muito do outro mundo, né? Bom, então, o que vocês têm que entender dessa parte da aula aqui? Que o multithread precisa ter um processador também que entenda as threads. Hoje em dia, vou pegar aqui para vocês, ó. Vocês devem estar vendo a minha tela, né? Então, eu vou entrar aqui no site da Intel, vou mostrar para vocês. O Thiago perguntou, no mesmo espaço de endereçamento? Eu acho que eu respondi, né, Thiago? Acho que eu respondi, né? Que sim, no mesmo espaço de endereçamento. Então, eu estou aqui no site da Intel, eu vou mudar aqui para o Brasil, só para poder mostrar para vocês o texto que eu quero mostrar em português para vocês, tá? Vou vir aqui em produtos, processador, vou vir aqui no Intel i3, tá? Vou pegar o i3 de 10ª geração aqui, ó, tá? Esse 3 de 10ª geração, quando eu pego aqui esse primeiro modelo, tá? O modelo 10110U, né? 10 é a geração, né? 110U é o modelo aqui. Eu venho aqui, ó, e o que me interessa aqui é essa parte aqui do desempenho, ó, das especificações dele. Pessoal, vocês estão enxergando essa parte? Sim? Conseguem enxergar aqui, ó, número de núcleos, onde eu passei o mouse? É possível todos enxergar? Sim? Tá bom. Olha só, esse processador tem 2 núcleos. 2 núcleos. Não quero responder, não. Esse processador tem 2 núcleos. E aqui na frente ele tem uma informação assim, ó, número de threads, 4. Tá? O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer isso? O número de núcleos está me mostrando quantos núcleos verdadeiros eu tenho. Quando eu digo núcleos, eu estou me referindo a... É como se eu estivesse dizendo assim, quantas unidades centrais de processamento, com unidade de controle, com unidade de lógica aritmética, com registradores, quantos desses eu tenho dentro do mesmo chip, né? Dentro do mesmo chip, quantos eu tenho? Eu tenho 2. Então é como se eu estivesse comprando um e levando 2. Se eu clico aqui nos núcleos, ó, a informação que aparece ali para mim é a seguinte, ó. Núcleo é o termo de hardware, que descreve o número de unidades centrais de processamento, ou seja, né? Ele está dizendo quantos tem no único componente de computação, na única matriz ou no único chip. Se eu clico aqui em threads, ó, olha o que ele mostra. Um thread ou uma thread é um termo de software para a sequência básica ordenada de instruções que pode ser passada para um único núcleo de CPU. Consegue entender a diferença? Este núcleo aqui é o número de núcleos reais. Este número aqui é o número de núcleos virtuais, digamos assim, tá? Por que virtuais? Porque aqui eu consigo colocar a execução de uma thread dentro de um núcleo. O que ele está dizendo aqui para mim? Eu tenho 2 núcleos.
Em cada núcleo, eu consigo colocar 2 threads. Então, eu tenho um total de 4 threads. Então, neste i3, eu consigo executar 4 coisas, digamos assim, ao mesmo tempo. Porque eu tenho 4 espaços. Pensa, para ficar claro na cabeça de vocês, pensa uma rodovia de mão única. Uma rodovia de mão única. Se essa rodovia fosse um computador antigo, ela teria um processador de uma única via. Ela tem uma única faixa. Então tem a rodovia, tem uma única faixa. Todos os carros têm que ir um atrás do outro. Não tem lugar para ultrapassar. Quando eu passo a ter threads, eu continuo tendo um processador só. Só que agora essas threads ampliaram as faixas. Então agora eu tenho 2 faixas. Porque eu tenho 2 threads. Então eu consigo colocar 2 carros para andar um ao lado do outro. Ou um carro pode ultrapassar o outro. Quando eu tenho 4 threads, é como se eu tivesse feito o quê? Nesta mesma rodovia, agora eu tenho 4 faixas. Então eu posso colocar 4 carros para andarem em paralelo, né? Andarem simultaneamente um ao lado do outro. Então, se tivesse uma linha de chegada ou um pedágio, era possível que os 4 passassem ao mesmo tempo no pedágio. Ou que os 4 cruzassem a linha de chegada juntos. É possível isso. Tá? Bom, como que a gente entende isso na prática? O pessoal de primeiro semestre, eu vou mostrar uma coisa agora. O pessoal de primeiro semestre que não conhece Java, não fiquem nervosos. Não fiquem nervosos. O pessoal que não conhece Java vai aprender uma hora ou outra no curso Java, tá? Então vocês vão aprender, vocês vão ter uma noção do que é o Java. O pessoal que já conhece, tá? Prestem atenção que vocês vão gostar bastante desse exemplo. Eu estou abrindo aqui um programa chamado Eclipse, que é uma IDE para desenvolvimento, principalmente em Java, tá? Ela funciona para outras linguagens também, mas ele é, vamos dizer assim, preferido para uso com Java, tá? Então eu tenho aqui uma classe Java, ó, chamada TestaThread, tá? TestaThread. Essa classe Java, ela vai fazer um teste aqui com thread para vocês verem como que você cria uma thread dentro do seu programa. Notem o seguinte, hein? Notem o seguinte. A thread ela vai varrer desde da aplicação até o sistema operacional, até chegar no processador. A thread é um conceito que vai nessas 3 camadas. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Tá? Essa variável i aqui eu vou chamar de contador. Vou chamar ela aqui de contador, tá? É uma variável global que eu vou colocar aqui, ó. Estou iniciando ela com 0, tá bom? Variável contador. Essa variável contador, depois eu explico isso aqui no começo, tá? Eu vou vir aqui, ó, e aqui eu vou fazer esse contador aqui, ó, tá bom? Eu vou fazer esse contador aqui no Java, quando eu ponho mais assim, significa que eu estou pedindo para ele somar mais 1, tá? Então essa variável aqui que está começando com 0, aqui ela vai ficar somando mais 1, tá? Então ele vai ficar começar com 0, vai para 1, 2, 3, tá? Vai ser assim. E aqui eu vou mandar exibir o valor de contador. Então, ó, system out, né, print ln, o valor corrente aqui, o valor atual do contador, né, vai ser esse. E aqui na frente, ó, eu digo quem que atualizou. Quem que atualizou essa variável contador? Aqui na frente eu ponho o nome. Esse name aqui, ó, se vocês olharem, ele é um parâmetro que eu recebo nesse método aqui, ó, método chamado countMe. Então esse método countMe é o método que vai contar, né, mais 1 no contador. E ele vai dizer quem chamou ele, quem chamou esse método. Aí, pessoal, para chamar esse método, eu vou usar 2 threads, tá? Ó, eu vou criar uma thread aqui chamada de new thread 1, certo? E aqui new thread 2, T2, tá vendo? Thread 1, thread 2.
e eu vou startar ela, ó, vou começar ela. Quando eu starto essas threads, olha o que ela faz. Ó. Aqui tem o código de como que você starta uma thread em Java. Tá? Então, essa thread 1 aqui, ó, essa thread 1, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a contar de 1 até 99, certo? E vai chamando o count.me. Então, ela vai chamar esse count.me aqui para atualizar o valor do contador. A thread 2 vai fazer a mesma coisa. Ela vai chamar o count.me, ó, e vai atualizar o count.me passando o thread 2. Pode parecer confuso, mas a hora que eu executar vai ser muito simples. Ó. Vou mandar executar isso aqui. Então, quando eu mando executar, ele vai rodar. Ele está pedindo para salvar, né? Porque eu fiz alterações na execução. Então, ó, quando ele executou, olha o que ele fez. Ó. Esse aqui é o resultado da execução dele. Ó. Ele veio aqui, ó, e fez assim, ó. O valor do contador é 1 e foi atualizado pela thread 1. O valor do contador é 2 e foi atualizado pela thread 2. E ó, ele foi alternando, ó, thread 1, thread 2, thread 1, thread 2, thread 1, thread 2 e foi indo, ó. Só que se vocês notarem, ó, tem hora que ele não fica assim certinho, ó. Tá, ó. Vamos procurar um aqui que vai dar erro, ó. 20, 21, 22. Aqui, ó. Olha aqui nessa linha, ó. Ó. Nessa linha aqui, quem consegue notar para mim aonde está a confusão aqui, ó? Quem consegue colocar no chat aí para mim qual a confusão que aconteceu aqui, ó? Alguém consegue notar? Qual foi o problema que aconteceu aí? O Eric colocou o 2 atropelou o 1, certo, Eric? A Sabrina colocou os números fora de ordem, 23 e 24 invertidos, o Heitor colocou. Exato. Por que aconteceu isso, pessoal? Tá? Isso é uma coisa que é muito importante vocês saberem. As threads, pessoal, ó, elas são independentes uma da outra. Uma não tem relação com a outra. Então, se eu mandar duas threads fazerem a mesma coisa, que foi o que eu mandei aqui, ó, eu mandei duas threads fazerem a mesma coisa. Cada hora que eu executar, isso aqui vai dar de um jeito. Porque as threads, elas seguem caminhos diferentes. Uma pode ficar em execução, a outra pode ficar em espera, uma pode ficar em execução junto com a outra ao mesmo tempo. E quando isso acontece, né, eu posso ter esse caso aqui, ó, de uma thread ser executada antes da outra. Ó, eu vou mandar executar de novo, ó. Vou rodar de novo, ó. Mandei rodar de novo. Se eu olhar agora o resultado, ó, lá no 22, lá e 23, ó, não vai estar mais daquele jeito, ó. Mudou. Olha o que aconteceu, ó. Já está outro problemão aqui, ó. Ó, do 17 pulou pro 20, que pulou pro 21, pro 23, pro 24, tá vendo? Ó? Já mudou. Se eu vier aqui no primeiro, ó, ele vai ter mudado também, quer ver? Deixa eu só ver se ele executou, eu não tô achando que ele não executou não, peraí. Executou. Olha lá, ó. Olha a confusão que deu agora, ó. Ó. Tá vendo, ó? Começou no 2, aí veio pro 3, ó. Ó. Olha as confusões que acontecem. Olha isso aqui, ó. Começou no 2. Tá? Se eu tivesse dando uma aula de Java para vocês, ou uma aula de programação, uma aula mais voltada à programação, eu poderia ficar uma hora explicando para vocês o porquê que aconteceu isso. Tá? Aqui eu só quero que vocês entendam o seguinte por enquanto. Quando você usa thread, cada thread, ela segue o seu caminho, independente da outra. Então,
qual que é o recado que vocês têm que lembrar aqui, ó, desse exemplo que eu dei? Isso daqui, ó. Eu gosto sempre de dar o exemplo, pessoal, prático, para vocês verem que aquilo que eu estou falando não é só teórico, né? A minha aula é teórica, mas eu gosto sempre de dar um exemplo prático para que vocês consigam entender aonde vocês vão usar esse bando de teoria que eu estou falando aqui, tá? Pessoal, vocês vão usar aqui, ó. Uma thread, ela é executada de forma assíncrona. Olha aqui o termo aqui, ó, assíncrono, tá bom? Então, essa execução aqui de forma assíncrona significa o quê? Que elas são independentes e cada thread segue o seu caminho sem que você consiga prever a ordem de execução dela. Você pode tentar sincronizar, você pode tentar controlar, mas quem tem que fazer isso é o programador. O sistema operacional não vai fazer isso para você. Ele não sabe o que tem naquela thread, se ela tem que calcular antes da outra, isso ele não sabe. Então, o que ele faz? Ele sempre vai pegar aquela thread, executar e sem saber se ela tem relação com a outra. Quem tem que saber isso é você que é programador. Tá? E olha o que está explicando aqui. Ó. As threads, elas são subrotinas concorrentes. Ou seja, o que quer dizer com esse concorrentes? Uma concorre com a outra. Uma disputa com a outra o processador. Então, se você tiver 20 threads, aquelas threads elas podem estar uma disputando com a outra. Então você tem que saber muito bem quando você programa o que você vai fazer com thread e o que você não pode fazer com thread. Porque senão você pode, obviamente, ter resultado indesejado. Entenderam isso, pessoal? Dá uma resposta para mim no chat se vocês... Eu sei que é complicado essa questão da thread, né? Ela é um pouco mais, vamos dizer, técnica, mas eu... Ô, Eric, sim, contagem não deve ser feita com thread. Mas, ô Eric, me diz uma coisa. Você é de primeiro semestre, de quarto semestre ou de gestão de TI? Diz para mim. Você é do primeiro. Ó, então se você é do primeiro, guarde isso que eu vou falar e todo mundo que é do primeiro que está escutando, guarda isso que eu vou falar. Eu não... Qual que é a lição que você tem que tirar desse exemplo que eu dei? Não é que thread não serve para fazer contagem. A lição que você tem que tirar é thread não serve para coisas síncronas, coisas que tem que ter sincronia. Por exemplo, ali tinha que ter uma sincronia. Por que sincronia? Porque era uma variável que ia ser atualizada por duas pessoas. É como se você tivesse pensa um quadro na parede e duas pessoas atualizando o quadro. Aí uma pessoa vai lá, olha e fala, agora nesse quadro eu vou escrever a palavra, o número 1. Aí o outro vem e fala assim, não, eu vou escrever o número 2. Só que daí esse cara sai, o outro que estava vindo com o número 3 sai e volta os dois com o número 3. Aí um põe o número 3, o outro põe o número 3 também. Por quê? Porque não há sincronismo. Então, de novo, o que você tem que guardar dessa do meu exemplo em Java? Guardar que a thread não deve ser usada para coisas que necessitam de sincronia. Se você necessita de sincronia, você deve ou fazer algum mecanismo para controlar a thread ou não usar thread. Tá? Esse é o recado. Porque thread é assíncrona. É isso que eu queria mostrar naquele exemplo. Ficou claro para você e para todos que são do primeiro semestre? Porque vocês ainda vão ter Java. E vocês, pessoal, não vão aprender thread aqui na faculdade, tá? A faculdade vai ensinar vocês os conceitos básicos. Thread é um recurso bem avançado da programação, tá bom? Ele é um recurso bem avançado da programação. Vocês não vão aprender isso na faculdade, tá? Nem em C, nem em Java, nem em Python, tá? Não vai aprender. Por quê? Porque é um recurso bem avançado. Isso aí, dificilmente uma faculdade ensina isso, tá? De como programar usando thread. Só se o professor realmente quiser mostrar, porque não faz parte das ementas
dos cursos de ciência da computação, dos cursos de ADS, não faz parte na ementa, nunca vi, tá? Ensinando thread, tá? Nunca vi. O único lugar que eu vi foi em universidades que tinham a matéria de programação concorrente. Aí ensinavam threads. Tá? Programação concorrente ensinava thread. Mas essa matéria quase não existe mais. Nunca mais vi essa disciplina nos cursos. Tá? Bom, pessoal, outra coisa, outro conceito que vocês têm que ter agora que vocês entenderam o thread. Se cada thread segue um caminho, né? Uma thread segue um caminho diferente da outra. Quando eu mostro essa imagem para vocês aqui, ó, olha como vocês são, tá vendo? Vocês são inteligentes, não precisa ficar explicando muito. Quando eu mostro essa imagem aqui para vocês, quer ver? Não é nesse aqui, eu quero esse daqui, ó. Quando eu mostro essa imagem para vocês, certo? Eu tenho aqui uma pizza. Não, vou mostrar o outro mesmo. Eu gosto mais do outro. Esse daqui. Quando eu mostro para vocês essa imagem, certo? Vou até apagar aqui, ó, para não sujar a tela de vocês. E falo que eu tenho 3 threads. Se eu mostrar isso daqui para vocês, ó. Ó. Mostrar isso daqui. Não vou nem falar, só vou mostrar. Vocês já devem estar entendendo o que eu quero dizer com isso, ó. O que você entende quando eu mostro isso para vocês? Certo? Mostrando que eu tenho aqui, no contexto de hardware, um pedacinho para thread 1, um pedacinho para thread 2, um pedacinho para thread 3. Certo? E se eu tivesse 20 threads, eu teria 20 contextos de hardware. Por quê? O que vocês entendem por isso quando você olha isso? Coloca aí o que você pensa. Qualquer coisa, não precisa estar certo. Põe o que você pensar. Ninguém? Olha só. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Quer dizer que cada thread tem o seu espaço reservado no contexto de hardware. Porque eu tenho que guardar aonde essa thread parou, aonde essa thread parou, porque cada uma executa independente da outra. Elas são assíncronas, certo? Então eu tenho que guardar onde cada uma delas parou, né? Onde elas pararam. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu faço troca de contexto, né? Eu vou trocar de contexto. O que é trocar de contexto? Ó, lembra dessa aula aqui, ó, que eu mostrava para vocês da mudança ou troca de contexto, que era pegar um processo e trocar por outro? Então, eu preciso salvar os registradores da thread 1, salvar os registradores da thread 2, da thread 3. Eu preciso salvar onde eu parei, para eu poder parar essa thread e começar outra. Parar uma thread e começar outra. Então, é por isso que cada uma tem o seu contexto de hardware. Tá bom? Pessoal, por hoje, tá? Eu acho que a gente avançou bastante. Acho que, de certa forma, até com os problemas que a gente teve, foi positivo aí a nossa aula, tá? Aqui estou eu, ó, tá? Carecão aí, para todo mundo que tá com saudade, tá? Então, isso aqui foi um problema que foi o seguinte, pessoal. Não dava para cortar o cabelo. E ainda por cima,
ainda por cima, eu fui tentar fazer em casa eu mesmo e aí deu nesse negócio esquisito aí, tá? Mas, tamo aí, né? Quarentena, é a moda da quarentena agora. E... tomara. Pessoal, mas então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Não repara na bagunça aí, que eu não estava preparado para exibir o vídeo, mas como hoje vocês foram bacanas aí, conseguiram até mudar de plataforma, né? Conseguimos mudar do Zoom, do Blackboard para o Zoom e tal. Então, eu agradeço vocês aí. Então, eu fiz questão de aparecer aqui, mesmo com essa aparência esquisita. Mas, então, vocês têm aí meu agradecimento aí, meu reconhecimento por ter me acompanhado nessa jornada aí de mudar de plataforma. Então, hoje é uma aula mais pesada, uma aula mais cansativa. Vocês devem ter dormido pra caramba durante a minha explicação, porque é uma aula pesada, né? Na sala de aula também é pesado. Então, aí do outro lado da tela deve ser mais pesado ainda, né? Deve ser mais difícil de prestar atenção. Eu reconheço isso. Então, não se preocupem agora com prova. Próxima aula a gente vai continuar o assunto. Nossa, tá brilhando a minha careca aqui. Nós vamos continuar o assunto. Vamos falar de como que o processador gerencia, como que o sistema operacional gerencia todo esse processador, porque agora a gente vai ter todos esses processos, essas threads têm que ser ordenadas, têm que ser classificadas, têm que ser priorizadas. E é bem complexo de fazer isso. Então a gente vai ver como é que isso acontece. Não é trivial, né? Por isso que a gente tem uma dificuldade grande de a Joyce descobriu o chat agora. É normal, Joyce. Eu também estava aprendendo a mexer na ferramenta, primeira vez que usa, né? Essa ferramenta aqui, pessoal, ó, ela é tão boa, mas tão boa. Pode não parecer, mas ela é tão boa. Você quer ver, ó? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver onde que eu mexo aqui. Será que eu consigo? Eu ia mostrar para vocês que mesmo que eu libere o vídeo de vocês, a Sabrina falou que a pílula vermelha vem forte, vem mesmo, viu? Agora é a hora que começa. Obrigado, Diego. Obrigado, viu? Diego mandou uma mensagem aqui para mim, obrigado. Matheus mandou também, obrigado, viu, Matheus? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso, tá? Mas eu ia mostrar para vocês que mesmo compartilhando o vídeo de vocês, essa ferramenta segura, ela aguenta. Tá? Ela tem os problemas de segurança dela, provavelmente agora eles vão usar essa imagem minha para poder vender para Hollywood, né? Um cara desse, brincadeira. Né? Mas eu não tô achando aqui onde tá, não, tá? Realmente não tô achando. Acho que quando eu crio a reunião que eu tenho que liberar isso para vocês. Eu acho. Porque eu tô procurando agora aqui, tô apanhando mais do que... Ative, interromper vídeo, desativar, iniciar, desative o som, visualizar. É engraçado. Eu não tô achando, pessoal. Tô tentando aqui, mas não tô achando. Participantes, deixa eu ver aqui. Participante mais, tal. Mais, tornar, nomear, colocar. Não dá agora. Eu teria que ter liberado para vocês. Não, dá sim, quer ver, ó? Só que eu tenho que fazer um por um. Eu teria que fazer um por um aqui, ó. A OMS sobre o pretexto.
Eu liberei o som de todo mundo. Que um organismo internacional centralizado é mais Estou ouvindo aí alguém problemas ouvindo o Jornal Nacional aí. principalmente. É apenas o primeiro passo. Se eu liberasse os vídeos também, todo mundo conseguiria liberar aí para todo mundo. Oportunidade para acelerar o projeto globalista. Este já se viu executado por meio do climatismo. Mas enfim, vou fechar o áudio aqui. Tá bom? Racialismo ou reorganização da sociedade. Desative. Aí pronto, desativei para todo mundo. Mas é isso, pessoal. Era só para mostrar para vocês que eu teria que ter começado a sala, eu teria que ter começado com isso, tá? Eu vou interromper a